Olá, paz do Senhor. Nós estamos chegando, né, com mais uma aula para enriquecer o nosso conhecimento acerca da Palavra de Deus. E eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu espero que estejam todos gozando de paz e saúde, né, para a glória de Deus. Enquanto você vai pegando aí o seu papel, a sua caneta e a sua revista para a gente dar início à nossa aula, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada, né, de fazer esse trabalho através das redes sociais, né, para alcançar aqueles irmãos que estão em casa e não estão podendo participar da escola bíblica na igreja. Nós não estamos tendo, né, a escola bíblica na igreja, mas ainda que estivéssemos, os irmãos com maiores de 60 anos ou com qualquer tipo de comorbidade não poderia estar participando. Então, o nosso objetivo com essas aulas é alcançar esses irmãos que estão sendo, de certa forma, prejudicados nesse momento, que não podem chegar na nossa igreja. Vamos lá, espero que vocês estejam aí com papel e caneta para fazer as anotações e com a sua revista. Pega a tua Bíblia também e vamos começar a nossa aula. Amém? Nós estamos na 7ª lição, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ela é parte, né? A lição que complementa ela é uma das lições que está aqui dentro, que está aqui nessa revista que nós estamos estudando, a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez nós estamos estudando o livro de Efésios. Desta vez, né, estamos estudando os aspectos mais teóricos do livro, né, não o seu significado espiritual para a igreja, mas nós estamos estudando, de fato, a significância desta carta, a carta enviada aos Efésios para a nossa igreja, para a igreja em toda a face da terra. Né? A carta aos Efésios, ela tinha um propósito bem singular, que era de animar as pessoas que estavam entristecidas por causa de uma eminente prisão do apóstolo Paulo. As pessoas estavam, de certa forma, com o coração enfraquecido, porque o seu líder, né, estava sendo perseguido. Mas aí Paulo escreve aos Efésios, dando novo ânimo, né, dando uma nova perspectiva para eles. Na semana passada, né, nós aprendemos um pouquinho a respeito da condição dos gentios, né, que era uma condição meramente física, né, ao que pudesse ser avaliado, porque o que separava o judeu do gentio eram exatamente as suas práticas religiosas, que eram extremamente rigorosas, né, e a circuncisão, que era um procedimento cirúrgico. Isso era basicamente o que separava o gentio do judeu. E para esta lição, para a lição de hoje, nós temos aqui como texto áureo Efésios 2,14, está escrito assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então nós vamos ver agora, né, Paulo dizendo assim: olha, a condição de vocês era essa, né? Mas agora uma coisa nova aconteceu. E aí o que é que muda diante deste fato? Então, como objetivo geral, nós temos aqui o propósito de conscientizar
né, a igreja, que por meio do sacrifício vicário, aí você já anota a palavra vicário, né, porque ela tem um significado especial. Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja, né? A palavra vicário significa substitutivo. Cristo, ele é o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, né? Puro, perfeito e eterno. O sacrifício dele é eterno, não existe mais necessidade de se sacrificar nem animais, nem outra coisa qualquer, né? Para termos acesso ao trono da graça. Como objetivos específicos, né, nós precisamos pontuar a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar, né, que como que através da cruz Cristo fez um novo homem e também evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Os hinos sugeridos para a lição, né, para essa lição de hoje, para quem quiser fazer todo o processo cerimonial da escola dominical, aí o seu devocional aí em casa, os hinos sugeridos são o 114, o 128 e o 432 da harpa cristã. A leitura está na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, e nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a partir de agora, não tenham medo, né? Vocês estavam longe, vocês estavam separados por causa da circuncisão e por causa do grande e significativo costume, né, de ritualísticos das cerimônias religiosas do povo judeu. Vocês estavam separados, mas era tudo físico, né? Não havia nada de espiritual, não havia pouca verdade. Então ele diz assim: aos que estavam longe, ele evangelizou a paz, mas também evangelizou os que estavam perto, né? É interessante esse ponto porque ele deixa claro que até ele, que era judeu, né? Que era romano, mas também era judeu, ele sabia que tudo aquilo ali estava muito longe de Deus, né? Estava tudo muito longe de Cristo, e Cristo ele fez essa ponte, né? Nós estávamos todos separados a partir da queda do homem lá no Éden. Nós fomos separados, nós fomos conduzidos à morte certa, né? Porque se existe uma certeza na vida, é a morte, mas essa morte ela já não é mais espiritual. Agora essa morte agora é só a morte física, né? E aí nós vamos a partir de Cristo. Ele diz assim: olha, não tenha medo, né? Todas as coisas que separavam vocês caíram por terra. Aquilo que nos separava acabou. Agora nós somos todos um só homem, ou seja, uma só igreja, porque nós somos o corpo, né? E Cristo é a cabeça. Na lição anterior nós analisamos, né, essa situação que era um pouco desoladora para os gentios, porque não havia perspectiva.
Então, já se sabia, né, que um Salvador viria, já se profetizava, assim como o profeta Isaías, né, disse lá no capítulo 9, no verso 6, que um filho nos nasceu, né, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí nós vemos a palavra, né, a profecia, mas tudo era apenas profecia. Quando Jesus chega, né, ele materializa a palavra de Deus que já havia sido dita lá desde a queda do homem, né, desde o Éden, quando o homem caiu e ele disse que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós vemos a materialização da palavra de Deus através da pessoa de Cristo e através do sacrifício de Cristo. Nós vemos Judá sendo luz para todas as nações da terra. E ele diz, não tenha medo, né? Nós agora temos Cristo, nós agora temos um advogado, nós temos um mediador. E aí o que é que muda, né, diante dessa situação? Né? Essa parede, né, que de fato existiam duas condições, né, que separavam os homens os gentios, separavam homens e homens, né? O que separava o homem e Deus era o pecado, e o que separavam os homens dos homens eram os rituais e as condições físicas, né? Uma delas era uma parede. Essa parede que ela não é apenas uma parede espiritual, né? Não é apenas uma parede imaginária, ela é uma parede física, estrutural, que são as paredes do templo. Não sei se os irmãos lembram, mas lá no livro de Esdras, no capítulo 2, se eu não me engano, quando Zorobabel volta do exílio babilônico para restaurar os muros, né, o templo de Jerusalém, o altar, o templo, ele recebe uma proposta dos samaritanos e para que eles pudessem ajudar, né, a reconstruir os muros de Jerusalém, e ele diz não, né, somente nós é que faremos esse trabalho, sem vocês, porque eles entendiam, né, que eles que eram impuros não poderiam tocar nas coisas que eram sagradas, né? E para o judeu, né, principalmente sendo um levita, um sacerdote, toda a estrutura do templo, inclusive as paredes, né, ela está enquadrada numa condição, né, de sacramento. Então, eles não poderiam tocar naquelas paredes em hipótese alguma, naqueles objetos. E aí Jesus ele coloca isso por terra, porque quando ele se encontra com a mulher samaritana e ela pergunta para ele, né, onde na verdade é que eles poderiam adorar, né? Mesmo eles, ela sendo samaritana, ela gostaria de adorar, e aí ele no templo ou no monte, ele diz, olha, verdadeiramente eu te digo, nem no templo e nem no monte, né, haverá de chegar um tempo, e esse tempo chegou, né, de que nós deveríamos adorar em espírito e em verdade. Então essa palavra, essa parede, ela cai por terra nesse momento, né? O apóstolo declara aqui no subtópico 2, que Cristo foi a derrubada, que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz a divisória foi rompida, né? Assim não somos mais forasteiros, né? Não somos mais estrangeiros, não somos estranhos,
nós agora somos parte do corpo de Cristo e independente da hierarquia social que é aplicada, né, até hoje na igreja, né, nós temos o pastor, nós temos o copastor, diáconos, obreiros e os servos comuns, posso dizer assim, né, as pessoas que servem na igreja. Nós temos o mesmo tamanho diante de Deus. Não existe diferença entre servos e servos. O que diferencia, né, muito mais entre nós é a responsabilidade que carregamos quando temos a responsabilidade que carregamos com as várias situações de trabalho, né? Às vezes a carga é espiritual, às vezes a carga ela é física, mas independente de qualquer coisa, somos irmãos e somos todos iguais diante de Deus. Não existe diferença. O conceito, né, da lei dos mandamentos, como a gente já falou aqui, né, um outro aspecto do povo judeu que separava os judeus do resto da humanidade, posso dizer assim, eram as suas leis, né? A lei civil, que diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral, que permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, porque agora nós entendemos que a salvação é pela fé. O apóstolo Paulo diz isso, a salvação agora é pela fé, né? Pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie dela. E a lei cerimonial, né? A circuncisão, sacrifícios, as comidas, a comida, a bebida, os dias de festa, as luas, os sábados. Então, todas essas coisas que eram guardadas pelo judeu e não pelas outras pessoas, né? Elas faziam separação entre homens e homens. E uma delas era a circuncisão, né? Que era o sacrifício das primícias a respeito do homem, né? Hoje nós entendemos que o sacrifício de primícias são outras coisas, começando pelo dia, né? Começando pelo nosso dia, a quem nós damos atenção quando abrimos os nossos olhos ainda pela manhã, né? O sacrifício de primícias, hoje nós entendemos que é uma outra coisa. O que é que ocupa o nosso coração, o que é que ocupa os nossos pensamentos, o que é que ocupa a nossa mente, o nosso dia a dia, né? Nós estamos ocupados com o reino de Deus. Se nós estamos ocupados com o reino de Deus, então nós estamos sacrificando as primícias. No caso da circuncisão, era a primícia, né, do ser humano. E isso acontecia apenas com os homens, né? Não existe circuncisão com base bíblica para mulheres. Isso aí foi uma maldade humana, mas a circuncisão ela era aplicada diretamente aos homens, direta e exclusivamente aos homens, né? Que é o procedimento cirúrgico da retirada do prepúcio. Menino de 3 anos de idade é que poderiam participar desses rituais, a partir de 3 anos de idade. Vamos lá. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Desculpe, voltando aqui um pouquinho. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei, que consistia em ordenanças. Está escrito no verso 15 da leitura que nós fizemos. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse através de Mateus, né? Que ele diz assim, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. De fato, Jesus ele cumpriu, né, na plenitude da palavra
toda a lei mosaica em relação aos rituais de sacrifício. Ele passou por um processo severo de humilhação. Ele era puro, ele era perfeito, né, no seu coração, nos seus pensamentos, e ele fez o sacrifício que ninguém poderia fazer, porque ele não se colocou a cruz, ele não se colocou, ele não se pôs, ele não entregou a sua vida, né, por causa de um ou duas, ou uma família, né, uma ou duas pessoas, ou uma família, ou uma cidade. Ele se propôs ao sacrifício por toda a humanidade. E aí, por isso, o sacrifício dele é perfeito, porque não faz acepção de pessoas. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, a inimizade que existia entre homens e os homens e Deus. Isso está referenciado também lá no livro de Isaías, né? Referenciado profeticamente no livro de Isaías, no capítulo 49, nos versos 5, 6 e 7. Pela paz, Cristo fez um novo homem, o tópico 2. Né? O conceito bíblico de paz, ele é interessante, porque ele é pleno. Né? A paz está enquadrada nas boas relações, no fim de um conflito, no estado de tranquilidade humano e também numa qualidade de vida espiritual. E aí, isso é bem interessante lá em Gálatas 22, no capítulo 5, aliás, Gálatas capítulo 5, verso 22, está escrito lá que um dos frutos do Espírito, né, é a paz. Vamos dar uma conferida, que nós estamos aqui para isso. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observem que só existe um fruto. Esse fruto somos nós. E esses aspectos precisam permear o nosso interior. Né? A caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Nós que somos o fruto do Espírito, né? Nós que somos esse fruto aí que nasce em uma condição, às vezes em condições extremamente difíceis, contrárias, situações bem contrárias. Nós precisamos estar não enquadrados, mas nós precisamos estar recheados realmente. Né? Quando alguém se aproximar de nós, elas precisam identificar essas qualidades. A caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No segundo subtópico diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Lá no verso 14 da leitura, ele declara isso. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo é apenas o autor. Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente, né? O Cristo é o imperativo da paz no nosso coração. Essa paz, né, ela não significa exatamente uma ausência de guerra, uma ausência de conflito, uma ausência de dificuldade, mas a paz significa que nós entendemos que independente da situação, independente da dificuldade, independente do conflito e que se apresente temporariamente, é temporário, né? Ele vai passar, esse conflito vai passar e nós temos a certeza de que ao fim, né, independente do resultado que se apresente, nós seremos vitoriosos ao fim do conflito. No terceiro subtópico, a nova
humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Isso é bem interessante porque nós podemos, na lição passada, né, o irmão Joey, ele disse que a gente não podia fazer muitas relações com os dias de hoje, porque era um assunto bem teórico. Nesse momento, nós podemos fazer uma relação com os dias de hoje, porque o que é que nós vemos na igreja? Nós vemos a multiplicidade, né, dos vários, das várias condições de vida e de caráter que nós encontramos na Terra de uma forma geral. Nós temos dentro da igreja pessoas que tinham uma vida comum, pessoas de moral ilibada, mas que tinham uma certa angústia, um certo vazio, e encontram em Cristo o molde exato desse vazio que existia dentro dele. Nós temos pessoas que são alcançadas através da evangelização, pessoas que antes eram malfeitores, né, podemos dizer assim, pessoas que não obedeciam às leis, até pessoas que estavam aprisionadas. Nós temos dentro da igreja uma multiplicidade, uma variedade de pessoas, né, e de pessoas de caráter variado, né? Mas a partir dessa evangelização da paz para aqueles que estão longe, aqueles que estavam antes totalmente desolados, né? Nós temos a igreja do Senhor, né? Que entre si, né, todos os irmãos, independente do seu passado, entre si nós nos complementamos e formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E a partir desse novo nascimento, a partir dessa nova forma, desse novo padrão de vida, que aí entra o padrão moral, o padrão de conduta moral, né, que as Escrituras nos ensinam a absorver. Nós vemos um novo homem, novos homens, um novo homem que é a igreja nascendo, né? Basta para que isso aconteça que a gente faça lá o que o Senhor nos recomendou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. É muito simples, né? A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desaparecem por completo, né? Porque o que o Senhor ele espera é somente gratidão, reconhecimento, né? E um espírito contrito para a nossa sorte, né? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Nosso último tópico, que começamos, né, falando sobre a maldição que Cristo se faz por nós, né? Cristo ele foi açoitado por um chicote de várias tiras, por um não, né? Nós entendemos através de alguns estudos que, inclusive, foi apresentado de forma recente, né, para nós, todos os réus que eram açoitados, que levavam 40 chibatadas, eles eram açoitados uma única vez e nunca mais na vida eles apanhavam de novo, né? Com Cristo a maldade foi um pouquinho mais profunda, ele apanhou 4 vezes, né? 3 vezes de 39 chibatadas e a última vez, né, de 40.
para que o seu corpo de fato sofresse todos os tipos de tortura, né? Ele foi chicoteado com tiras de couro, com pedaços de chumbo e de ossos nas pontas do chicote. Aí, além disso, né, ele teve na sua cabeça colocada uma cruz de espinhos. O ritual foi completo, né? E ele carregou a sua própria cruz, como mandava, né, a lei de execução daquele momento. E para completar, né, toda a humilhação, ele também foi desnudado e ele foi crucificado completamente nu. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, o profeta ele descreve com antecedência todos esses acontecimentos, né? Ele já havia declarado ali, né, quantos 700 anos, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, ele declara ali como o nosso Cordeiro, né, iria à cruz, né? Ele seria açoitado, ele seria transpassado pelo nosso pecado, né? Ele seria humilhado, envergonhado, mas tudo isso, né, teria um propósito. E em Deus, né, o nosso Pai, esse propósito é belíssimo, porque ele completa não só um ciclo, né, que precisava ser completo, mas ele nos mostra a capacidade, porque o Senhor, na carta aos Filipenses, o Senhor, o apóstolo, ele disse que Jesus aprendeu a obediência. Então o Senhor nos mostra ali a capacidade que nós temos de obedecer, embora não consigamos, né? Embora não sejamos totalmente fiéis, mas nós temos a capacidade de ser. E ali o Senhor, ele declara todo o seu amor pela humanidade e a obediência ao seu Pai. Vai à cruz, né? E apesar de ser uma situação extremamente dolorosa e humilhante, né? Para nós esse sacrifício é belíssimo, porque essa é a maior prova de amor que alguém poderia dar por mim e por você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Nós somos reconciliados através dessa cruz. Está referenciado lá em Gálatas 3,13 e Hebreus 12:2. Reconciliados pela cruz de Cristo, né? Foi o sacrifício vicário, substitutivo, lembra lá do comecinho da lição, o sacrifício vicário na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. O evangelizar quer dizer trazer boas novas, trazer novidade de vida. E aí é necessário que quando nós abracemos essa causa, abracemos essa nova vida, essa nova perspectiva, né, a nossa vida consequentemente mude. Os nossos comportamentos, o nosso caráter precisa ser tratado por Cristo, e toda a nossa vida, de uma forma geral, precisa estar alinhada aos princípios do Evangelho apresentado na cruz e em seguida, né, pelo Espírito Santo, através de homens como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os seus discípulos e todos os seguidores. Tudo que está, toda Escritura Sagrada está apta para nos ensinar, né?
Nós é que às vezes não estamos aptos para aprender. Mas tudo que está escrito para o nosso enriquecimento pessoal e espiritual, né? Para o nosso crescimento moral e também para a edificação da nossa fé. Pois sem essa palavra não seria possível, né? Nós termos fé e nem muito menos esperança. Então, para concluir, né, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro. Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. E essa é a nossa aula de hoje. E eu espero que tenha sido bênção na sua vida. Se foi bênção na sua vida, então você curte e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais vidas, para que ele seja bênção na vida de outras pessoas, né? Você também já aproveita a ocasião, se inscreve no canal, para que o nosso canal ele ganhe mais visibilidade, para que mais pessoas, né, sejam alcançadas por esse evangelho maravilhoso. Eu me despeço aqui e eu desejo a todos um excelente domingo, uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos e vitórias, e que todos os nossos planos, né, que estejam alinhados com a presença, com o pensamento de Deus, eles deem certo em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e desejo aqui também mais uma vez que nós tenhamos uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.